pessoal, está começando mais um Comentando Novelas. E hoje vamos falar sobre a atual situação das novelas da Globo que passam por uma crise da audiência. Então bora lá. Nós vamos falar sobre as 3 novelas inéditas que estão no ar no momento, que é a novela das 6, No Rancho Fundo, a novela das 7, Família é Tudo, e a novela das 9, Renascer. 2 delas já estão na reta final, que é Família é Tudo e Renascer. E agora nós vamos falar da média que elas estão de audiência, pessoal. Então bora lá. No Rancho Fundo, essa audiência que foi de junho, a última que eu achei. No Rancho Fundo tem uma média de 19,1 pontos, que é uma audiência boa, né, pessoal? Bem melhor que a sua antecessora, que é Elas por Elas, que teve 15, se eu não me engano. Teve uma ótima crescente aí de 4 pontos na média. Família é Tudo, a novela das 7, tem 20,2 pontos. Também teve uma crescente da sua antecessora, Fuzue, que foi um fracasso de audiência, né, pessoal? A pior novela da história e da audiência, e de história também, né, pessoal? E Renascer, a novela das 9, tem 25,5 pontos de audiência, que teve uma caída também da sua antecessora, Terra e Paixão. Segundo dados do Qatar Ibope, obtidos pelo F5, a trama acumula 19 pontos de média em São Paulo, principal mercado de televisão brasileira. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores, isso que eu estava procurando falar para vocês. O remake de Elas por Elas, que antecedeu a produção, fechou com 15 pontos de média geral. Trata-se de uma elevação de 4 pontos de média, ou 26,6%. Uma ótima audiência que está tendo no Rancho Fundo, né, pessoal? A novela das 6, que é escrita pelo Mário Teixeira, o mesmo autor de Mar do Sertão, que essa novela é que nem uma segunda temporada, vamos dizer assim, que vários personagens voltaram para a novela. Desde 2016, a Globo não via uma subida tão grande. Na época, Além do Tempo, de 2015, terminou sua trajetória com 19 pontos. Sua sucessora, Eta Mundo Bom, 2016, fechou sua trajetória com 27 pontos de média. Um fenômeno até os dias de hoje, né, pessoal? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a história de No Rancho Fundo. É uma novela boa, pessoal. Tem um elenco sensacional. Temos Andréa Beltrão, Edu Moscovis, Alexandre Nero, Débora Bloch e os estreantes aí que fizeram poucas novelas ou que estrearam agora. A protagonista Larissa Bolchino, o Túlio Sterling, que é a primeira novela, se eu não me engano, dele, que são o casal de mocinhos aí. Tem o José Loreto, a Luísa Arraes, que estão dando um show de audiência aí, né, pessoal? O texto dessa novela é excelente, é uma ótima novela das 6 que prende o público a olhar, né, pessoal? Na minha opinião, é a melhor novela da Globo no momento, entre as 3 novelas no ar. No Rancho Fundo se destaca por uma história boa, tem um ótimo núcleo de humor, né, pessoal? O personagem do Helder Rodrigues, que faz o prefeito Sababodó, é muito bom no humor, né, pessoal? Tira ótimas risadas dos telespectadores, com a esposa dele, a Nivalda, né, pessoal? A Nivalda, que faz muito bem o papel, né? Que esse é um núcleo de humor muito bom na novela também. Esqueci de citar a Mariana Lima, que faz a Tia Salete, que tá muito boa também, né? Que se envolve aí com o delegado Bigodinho, como chamam ele na novela, né, pessoal? Então essa novela tem uma história muito boa, que além do... Já saiu um pouco da história do fio condutor, como dizem, né, pessoal? Que foi a sinopse apresentada, que se perdeu um pouco, mas continua sendo a melhor novela da grade da Globo atualmente, né, pessoal? Mário Teixeira tá dando um show aí, né? E conseguindo prender o público aí na novela das 6, que tá se aproximando do capítulo 100, se não me engano, ou já chegou, não me lembro aí, mas é uma novela muito boa. Vamos para a próxima. Vamos falar da audiência de Família é Tudo, agora a novela das 7. No comparativo com Fuzue, que foi concluída com 19,2 pontos de média geral, Família é Tudo já elevou a audiência da faixa em cerca de 4,5%. Até o momento elevou um ponto de audiência, né, pessoal? Uma coisa muito boa, mas a novela tá muito ruim, pessoal. A audiência não é sinônimo de qualidade de boa história, né? A marca, no entanto, é a segunda pior desta década, alcançada por uma produção inédita vinculada no horário até então. No ranking Salve-se Quem Puder, de 2020, também assinado por Daniel Ortiz, que eu vou citar aqui, que é uma ótima novela, né, pessoal? Das dele que eu olhei, é a melhor novela.
Haja Coração é muito ruim, pessoal. É um remake, mas é uma novela de humor que não tem nada de bom, eu não gosto muito. Tem um núcleo que outro que eu gosto de Haja Coração. E Alto Astral eu não olhei, não posso dizer, mas dizem que é uma novela muito boa. Mas dessas que eu olhei, Salve-se Quem Puder é uma ótima novela e decaiu demais para a família tudo, né, pessoal? Salve-se Quem Puder continua em primeiro lugar, com 27,1 pontos, seguido de Vai na Fé, de 2023, com 23,3 de média geral. Cara e Coragem, de 2022, com 20,7 e Quanto Mais Vida Melhor, de 2021, com 20,5 pontos, né, pessoal? De média geral. Então, Família Tudo não tá tão ruim, mas é a segunda pior audiência da história. E agora vamos comentar o que está acontecendo nos bastidores da novela. A atual novela das 7, Família Tudo, não anda bem das pernas. Com baixa audiência, direção e atuação de alguns atores, o folhetim sofre com uma ação desesperada por parte do elenco. Segundo a colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis, 4 atores de Família Tudo estão incomodados com o desempenho da trama e foram pedir uma vaga no elenco de Vale Tudo, que estreia em 2025 na faixa das 9. Eles foram pedir uma vaga para a autora Manuela Dias, que vai escrever esse remake aí de Vale Tudo, que foi criada pelo Gilberto Braga, e eles foram pedir uma vaga na novela, né, pessoal? Não foi revelado qual foram esses 4 atores de Família Tudo. Agora eu vou dar minha opinião sobre a novela das 7, Família Tudo. Eu acho que, para começar a dizer, ela é uma novela de humor, com um romance que tem vários triângulos amorosos, né, pessoal? Todos os protagonistas, antagonistas, todo mundo tem um triângulo amoroso, né, pessoal? O autor só foca nisso e esquece da história principal da novela. Ele mete um monte de triângulo amoroso lá pra brigar, se separar, pra ir com o outro, não sei o que, e acaba esquecendo a história principal. Eu acho que é a pior novela que tá no ar, né? Uma novela horrível, gente. Não, no quesito história, direção, é muito ruim a direção dessa novela, gente. Um acidente lá, uma cena horrível, dirigida, mal dirigida, nem sei quem é o diretor dessa novela, não vi, mas muito mal dirigida. A história é mais ou menos até, mas o texto dessa novela é horrível, pessoal. Tem a Andrômeda lá, que quer ser cantora, mas ela achava que cantar desafinado era o certo e afinado era errado, porque a mãe dela ensinou ela assim. Daí ela canta horrível, agora que ela começou a cantar bem, por causa do Ernesto, que foi contratado pelo Hans pra fazer ela ser uma cantora e estragar a missão dos irmãos, né? O Plutão é horrível, pessoal. A história do personagem é chatíssima, que ele se fingia ser pobre lá nos skates, coisa dele lá, porque tinha vergonha de ser rico e coisa lá. E também o ator que faz o Plutão é horrível, pessoal. A Natália Dill é uma excelente atriz. A história do personagem dela eu gosto. Ela faz um ótimo par com o Renato Góes, né? E agora ali tem o personagem do Paulo Lessa, que tá se envolvendo com ela. Agora que o Renato Góes tá se envolvendo com a Maia. Personagem da Sabrina Petralha, né? Que entrou na novela pra dar uma animada nessa novela. Mas mesmo assim tem a história da mãe do Plutão, que também tá chatíssima. A Graça de Lucas é uma ótima atriz de humor, de comédia, mas não tá dando nessa novela. O texto não ajuda, né? Tá horrível. Agora o Marcelo Médici entrou pra fazer um par, ele com ela, tentando tirar dinheiro dela, mas tá chatíssimo também. Mesmo eles dois sendo ótimos atores de humor, de comédia, mas não tá colando, né, pessoal? O Júpiter, chatíssimo, com aquela coisa da Lupita, ele nunca gostou dela, e agora, porque o Guto tá namorando com ela, ele resolveu fazer de tudo pra atrapalhar o namoro deles. Muito chato também. Esqueci algum protagonista, deixa eu ver. A Electra, né? Uma das principais aí também, que ela foi acusada de esfaquear o namorado, o Luca, e agora deu uma reviravolta aí que ela tá namorando o Murilo, que é o irmão do Luca, e a Jéssica tentando atrapalhar os dois, e o Luca tentando provar que ele não foi ele que tentou se esfaquear pra tirar dinheiro da indenização que teve por causa da facada, que não dá pra entender muito também, e comentar sobre a Rafa Kalimann, que tá melhorando aos poucos, mas tá muito ruim, pessoal. Deviam ter escalado uma outra atriz, ou escalado a Rafa Kalimann
para ser uma personagem menor, para começar aos poucos, de baixo, né, pessoal? E ir subindo aos poucos, não começar lá de cima com uma vilã do núcleo ali e não tá dando conta, né, pessoal? Ela poderia ter sido amiga da personagem da Natália Jill Venus, né, pessoal? Que é um personagem pequeno e aparece pouco, e ela poderia ir ali aprimorando a atuação dela. Mas jogaram ela numa vilã que o Daniel Ortiz achou que ela daria conta, mas não tá dando, né, pessoal? E tem vários problemas nessa novela aí, no quesito audiência, texto, direção, atuação, tem uns que estão meio ruim, mas a maioria tá ruim por causa do texto mesmo, né, pessoal? Vamos fazer uma pausinha rapidinha para mim falar para vocês que em setembro estreia o novo programa do canal, o Pod Novelas, que nós vamos fazer o resumo das novelas que estão no ar, né, pessoal? Então você não pode perder. Então agora vamos falar sobre a novela das 9, Renascer, que eu acho que aí tá no meio de Um Rancho Fundo e Família Tudo, que é uma da... tá boa, mas não tá boa também, né, pessoal? É, como dizem, Adormecer, né, que é muito lenta, tem barriga na novela, quando dizem que a novela não anda, fica rodando em círculos, né, pessoal? Então, apesar da audiência pouco satisfatória e da baixa repercussão entre o público, Renascer tem colhido seus frutos. O remake se tornou a novela de maior sucesso comercial da história na TV Globo. De acordo com o portal F5, o folhetim garantiu parceria com 80 marcas de diversos segmentos desde o início de sua exibição. Entre eles estão Vivo, Ambev, BID, Coca-Cola, GM, Interior Germina, Itaú, Casas Bahia, Givas e O Boticário. Várias marcas patrocinaram a novela e inseriram comerciais no meio da novela que os atores fazem comercial, né? No quesito faturamento, Renascer é um sucesso. A novela tem uma história boa, começou muito bem a primeira fase, né, pessoal? A segunda fase deu uma adormecida, como dizem, né, uma enfraquecida, mas a história é boa, o vilão Egídio é muito bom, o Vladimir Bricheta tá muito bom, o Marcos Palmeira tá ótimo como Inocêncio, né, pessoal? Os filhos do José Inocêncio estão muito bem também. A história é boa, eu gosto também, mas é uma história morna, tá? Muito fraca. O Bruno Luperi, que é o neto do Benedito Rui Barbosa, fez algumas adaptações aí pra ver se reergue essa audiência, né? Tipo, o atentado contra o Egídio não tinha na versão original, ele inseriu agora os pais da Buba que apareceram, né, pessoal, que é personagem da Malu Gali e do Guilherme Fontes, entraram na novela que não teve na versão passada, estão agora, no caso ainda, vão participar do casamento dela, da Buba e com o José Augusto, e nisso não tinha na versão passada, né? A novela tá boa, eu gosto da novela, tá aí na sua reta final, tá no capítulo 170, não agradou a grande maioria do público porque caiu a audiência de Telepaixão, né, pessoal? Telepaixão tava chegando a 30 pontos aí na sua reta final, do meio pro final, e Renascer tá patinando para chegar a 25, 26 pontos, né? Não agradou muito o público. Então agora eu vou citar 5 motivos que fez o remake de Renascer ser um fracasso. Bora lá! Precisamos encarar a realidade do remake de Renascer. Flopou. A audiência está longe de bater os 30 pontos no Ibope e a repercussão é quase inexistente. Exatamente. Pouco se comenta sobre a novela. Fala-se muito mais sobre a nova versão de Vale Tudo, que estreia em meados de 2025, do que a atual novela das 9. Renascer substituiu Telepaixão, que além de ser uma trama rural, ainda tinha um conflito parecido com a novela de Benedito Rui Barbosa, um pai que rejeitava o filho. Exatamente duas novelas rurais seguidas uma da outra, que tem uma história parecida nesse quesito do pai rejeitar o filho, e não deveriam ter botado novelas de mesmo segmento aí perto. Deveriam ter botado uma novela urbana entre meio aí para dar uma diferenciada, né, pessoal? Esses dois elementos explicam em parte a fuga de telespectadores. Com outras boas opções no streaming, por que assistir seguidamente folhetins de universo e uma premissa tão semelhantes, né? Faz sentido. Tem uma novela muito boa também, Pedaço de Mim, na Netflix, com 17 capítulos aí. Não dá pra dizer que é muito uma novela, mas é uma ótima opção para fugir de Renascer, né, pessoal? Que eu tô quase
nesse nível aí, fugindo de Família Tudo e de Renascer, né? Mas de Renascer ainda é assistível. Família Tudo não, né? Renascer foi lançada há pouquíssimo tempo após o bem-sucedido remake de Pantanal, que ainda está fresco na memória do telespectador. Além de elementos familiares com a história de Juma, Jove e Zé Leôncio, a adaptação para os dias atuais da saga de José Inocêncio aproveita parte dos atores que compuseram o elenco de Pantanal. Exatamente, pessoal. Eu vi uma opinião aí na internet que fala que deveriam ter trocado os personagens, colocado o Vladimir Brista como protagonista, José Inocêncio, e o Marcos Palmeira como vilão, Egídio, que já daria uma ótima diferença, não ficaria a mesma coisa de Pantanal, que o mesmo protagonista, Marcos Palmeira, protagoniza 2 remakes seguidos um do outro, praticamente da mesma segmento da novela rural, de novo ele, né, pessoal? Isso favorece ainda mais as comparações entre as duas obras e deixa claro as fragilidades do desenvolvimento de Renascer. Uma das poucas mudanças feitas por Bruno Luperi foi a trama de Buba. Essa alteração, porém, não foi suficiente para que Renascer não soasse datada. Então é isso aí, né, pessoal? Renascer não é um sucesso, tá aí patinando na audiência para conseguir ter uma média boa aí para encerrar, não entre as piores, né? Tá aí quase igual Travessia, né, que foi uma das piores novelas da história e audiência, né, pessoal? Mas vamos ver aí o que acontece aí até o final, né? A próxima novela das 9, Mania de Você, estreia no dia 9 de setembro aí, né? Já teve o trailer lançado aí e foi muito bom o trailer. Conta uma história muito bonita. Espero aí que eleve a audiência da novela das 9 na Globo, né, pessoal? Então hoje comentamos sobre as 3 novelas que estão no ar na Globo. A novela das 7, das 6 e das 9, né, pessoal? Eu dei minha opinião, contei sobre a audiência, comentei um pouco da história. E foi isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então inscreva-se, já deixa o seu like, compartilha bastante esse vídeo, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, comente usando a hashtag #comentanovelas, qual a sua novela preferida que está no ar atualmente, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, @BardenGuilherme, e no Twitter, @GuilhermeBarden, sem o N2. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!